Olá pessoal, eu sou o Enéas Nascimento e esse é um webinar pela FX Pro, onde vamos tratar de mentalidade de trading. Um assunto que eu já imergi há muitos anos. E desde que eu entendi qual é a mentalidade que a gente tem que ter para operar bem no trading, tudo mudou para mim. Esse vídeo, se você entendê-lo e começar a praticar as dicas que eu der aqui, você vai ver o quão diferente é o ensinamento que eu trago e que é o que o mercado exige que a gente tenha para poder operar bem, do que existe aí na internet. Você vai ver o quão discrepante é o que as pessoas ensinam do que como verdadeiramente você tem que lidar com o mercado. A grande chave que eu quero que vire na sua vida, independente se você é iniciante, intermediário ou avançado, é entender que o mercado não é nada do que parece. É muito diferente. Para ganhar dinheiro no trading, é muito diferente do que qualquer outro ramo profissional. A mentalidade exigida para nós traders nessa atividade é muito diferente. Eu tenho dois avisos para dar para você aqui. O primeiro aviso, na verdade três, né? Um dos mais importantes é que nada aqui é recomendação de investimento. Eu tenho que dar esse aviso sempre no começo. Nem eu, nem a FX Pro temos nenhuma responsabilidade pelas suas decisões financeiras. Todo o material aqui é em caráter educacional. Muito bem. Então, o que eu quero... Deixa eu me apresentar logo, né? Eu sou o Enéas Nascimento, já tenho uma grande experiência no trading. Inclusive, a maioria... Desde que eu comecei no mercado Forex há mais de 13 anos. Eu escrevi um livro chamado Forex, o maior mercado do mundo, que já está indo para a sua segunda edição. Tem mais de 800 páginas de conteúdo, tem muito de mentalidade, disciplina, gerenciamento de risco na parte do trading, quando eu trato do mercado Forex. Eu também sou especialista na parte de imposto de renda para investimentos e trades no exterior. E estamos aqui, junto com a FX Pro, trazendo esse conteúdo de qualidade para você semanalmente, um vídeo para você entender mais do mercado. E hoje sobre mentalidade de mercado, ou a psicologia de trading aplicada a essa atividade tão crucial. Então, antes da gente ver o cronograma, deixa eu te passar três informações básicas, né? A primeira já foi, que foi a questão da não recomendação, e agora as próximas duas dicas, ou próximas duas orientações que eu vou dar aqui é o seguinte. A primeira é o seu nível de experiência no trading. Quem acompanha minhas lives, geralmente tem vários iniciantes, muitos intermediários e também muitos avançados, pois entende que eu sempre começo da parte básica e vou aprofundando. Então, seja você um iniciante, seja você um intermediário, seja você um avançado, você tem muito a aproveitar nessa aula de hoje. E eu te digo, a maioria, quase todos, praticamente todos os iniciantes, para não dizer todos, vão ver o que eu estou falando, vão achar interessante e vão ignorar. Infelizmente, essa é a realidade. Vão ignorar porque o chamariz do mercado, a forma como é passado, faz muito sentido, embora seja falsa, e chama a atenção. A gente vai ver hoje a questão do esforço. O esforço é importante no mercado. Mas quando o pessoal fala por aí de esforço no trading, para você se dedicar, é quase tudo errado. E eu quero te mostrar que você como iniciante, você vai ver as pessoas falando de se esforce, estude mais, faça isso. Isso vai fazer sentido e você vai cair nisso. Mas o trading, sim, exige estudo, exige prática, mas não como estão falando. Então, se você é iniciante, provavelmente, acredito que você vai ver o que eu falei aqui e vai ignorar. Mas, se você mantiver pelo menos isso lá no fundo da sua mente, quando você chegar a um nível intermediário, ou até um nível avançado e já está se preparando bem para o mercado, você vai lembrar do que eu falei. E nos momentos de dificuldade, quando você quiser parar e nada faz sentido, você vai lembrar do que eu falei. Agora, se você quiser ser um iniciante realmente diferenciado, dê valor ao que eu falar aqui e põe em prática o que eu falar ao final. Se você é um intermediário e está penando ainda para ganhar dinheiro no mercado, o que eu falar aqui para você hoje vai fazer sentido, apesar de que você vai sentir uma resistência. Você vai sentir uma resistência porque não é comum em nenhum outro ramo o que eu vou falar aqui. Em todos os outros ramos profissionais não faz sentido o que eu vou falar aqui. Mas no trading não só faz sentido, ou deve fazer para você, como permeia todo o trading. Então você como intermediário pode até pensar, poxa, isso que ele está falando tem ali alguma coisa, mas você vai resistir com todas as suas forças, porque você não quer ceder. Você é um intermediário que você não quer ceder a essa ideia que eu vou falar aqui, porque você vai dizer assim, é ilógico, tipo, não é justo que seja assim, é para ser mais justo, mas o mercado ele é cruel nesse sentido e você vai entender. Espero que você como intermediário abra mais os olhos
para o que eu vou falar aqui do que o iniciante que está chegando agora e vai olhar isso aqui, vai achar que faz sentido, mas vai esquecer. Então você que já tem alguns meses aí no trading, que já está lutando ali para crescer, dê muito peso ao que eu falar aqui e resista à falácia que se ensina na internet do esforço mal direcionado no mundo do trading. E se você já tem um nível avançado, já tem alguns anos de trading e até hoje ainda não conseguiu se estabilizar, essa é sua hora. Tá? Essa é sua hora de você olhar e dizer assim, cara, é isso, não tem para onde correr. Já tentei de tudo, já tentei várias estratégias, já tentei vários gerenciamentos de riscos diferentes, já quebrei conta, já multipliquei muito meu capital, mas depois perdi o lucro, não consigo me estabilizar, não consigo ser consistente, não consigo fazer nada no mercado depois de anos, o que está acontecendo? Pronto, esse é o momento. Se não for agora, não é mais. Essa é a aula divisora de águas. Se você já tem muito tempo no mercado e ainda não entendeu por que não está dando certo para você, essa é a aula que vai deixar claro na sua mente como que deve ser a mentalidade correta do trading. Sim, existe uma mentalidade correta no trading para ser aplicada no mercado. E é ela que eu vou passar hoje. Não tem mentalidade adequada ao seu perfil. Tem uma mentalidade que tem que se ter e é ela que eu quero passar para você. Seja você iniciante, intermediário ou avançado. Fique muito atento ao que eu falar aqui hoje e nos slides que forem passados. E o último recado que eu quero dar para você é o seguinte. Ao final dessa aula eu vou te passar um exercício prático para que você possa colocar em prática o ensinamento. Quando a gente só vê, a gente esquece. Quando a gente escuta, a gente pode até lembrar do que está sendo falado. Mas a gente só vai aprender quando a gente fizer. Então, por mais que faça sentido, por mais que você queira dar uma chance a este ensinamento, que é o que eu recomendo, dê uma chance a esse ensinamento. Ele só vai internalizar na sua mente e você vai aprender se você colocar em prática. Então, ao final da aula de hoje, um exercício prático para você finalmente internalizar isso e passar a atuar no mercado com a psicologia de trading correta. Show? Avançando aqui passo a passo agora. No nosso cronograma, a gente vai primeiro entender como funciona o mercado e a formação dos preços, pois é a base do conhecimento da verdadeira psicologia a se usar no mercado. Depois a gente passa sim pelo core dessa aula, que é a psicologia de trading, o Trading Psychology, o ponto de virada para a disciplina e o potencial de lucros. Por isso que eu falei, quando eu anunciei essa aula de hoje, de que essa é a aula onde você vai ter a virada de chave. Foi onde eu tive e foi uma das poucas pessoas que eu conheço que tiveram virada de chave e entenderam o mercado. Na psicologia de trading, diferente do que tudo que se ensina por aí. Por fim, eu vou te passar a parte de gerenciamento de risco, que é a base da parte financeira da mentalidade de mercado. A mentalidade de mercado ela é uma das 3 pernas do trading. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um gerenciamento de risco e você tem que ter a mentalidade correta de mercado. São os 3 M's. O Method, Money e Mind, que é o estratégia, dinheiro e a psicologia de trading. Só que essas 3, elas são interconectadas. A gente divide em 3 para facilitar o conhecimento, mas na verdade é uma coisa só. Toda estratégia, todo método tem um gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco faz parte do método. E, englobando tudo isso, tem a disciplina de executar isso por anos a fio. E só dá para fazer isso com a mentalidade correta. Então elas se interrelacionam. Então eu preciso passar para você uma parte do gerenciamento de risco que é crucial, a mentalidade de sucesso no trading. Senão não vai dar certo só estudar mentalidade. Ok? Beleza. Primeira parte. Entendendo o funcionamento do mercado e a formação de preços. Por que isso é a base? Olha só. O objetivo do trader é o quê? É ser independente financeiramente. Ter um patrimônio, alcançar a liberdade nas suas finanças. O que significa isso na prática? Ganhar dinheiro e aumentar o patrimônio. Quem está no trading quer ganhar dinheiro. Fato. Ponto. Começamos daqui. Só que esse aumentar dinheiro é no longo prazo. Já morre o argumento de ganhar dinheiro da noite para o dia ou nas próximas semanas, meses. Eu acredito que até iniciantes que já estão aqui já têm esse entendimento, né, de que não se ganha dinheiro da noite para o dia. Só que entender que não é da noite para o dia, mas sim no longo prazo, leva um tempo até que a gente perceba isso. Iniciantes pensam, tá, eu não vou ganhar da noite para o dia, mas até o final do ano eu já quero estar ganhando dinheiro. Calma, leva mais um tempo até aprender. Você pode encurtar essa curva se você aplicar o que eu ensinar aqui. Vamos lá. O trading ele é diferente de qualquer outra área profissional. Uma das coisas mais importantes que eu quero que você guarde hoje é que o trading não é como uma profissão qualquer. Eu sei que pessoas utilizam a comparação de trading como profissão para ajudar na questão da disciplina, de você estar no mercado lá todos os dias, atuando da mesma forma, seguindo regras, sem você estar fazendo tudo aleatoriamente, você tem que ter um controle. Sim,
nessa comparação o trading parece realmente e deve ser comparado como uma profissão. Mas cuidado, as comparações se limitam aí, elas param aí. Não tenha o trading como uma profissão de tirar dinheiro do mercado todo dia ou todo mês. Porque enquanto na maioria das profissões existem salários, existem rendas regulares, no trading não tem nada, absolutamente nada de regular, a não ser o que você pode fazer. Em relação a resultado, é tudo irregular, é tudo uma oscilação muito forte. Então o trading ele é diferente de qualquer outra área profissional. Até mesmo áreas de empreendedorismo, onde há oscilações na renda, até nisso o trading consegue superar 10, 20, 100 vezes mais do que o empreendedorismo. Um empreendedor ele pode passar algumas semanas, alguns meses sem rentabilizar, talvez alguns poucos anos ali, depois ele começa a rentabilizar e ganhar dinheiro. No trading, isso pode ser bem pior. Então é preciso você se preparar para isso na questão do trading. Vamos ver algumas atividades profissionais aqui, por exemplo, médico, professor, advogado, engenheiro, administrador, vendedor, contador, servidor público, policial e até mesmo os empreendedores. Então, todas as atividades profissionais em geral que geram renda para o objetivo de ganhar dinheiro no longo prazo. Todas elas têm coisas em comuns. Tá? O trading está completamente fora desse escopo, nesse quesito que eu vou falar aqui agora. Existe um aspecto negativo em cada atividade, daqui a alguns slides eu vou mencionar qual é, mas esses aspectos negativos são apenas uma parte importante de cada uma dessas atividades. Todas essas atividades lidam com essa questão ruim, mas conseguem, de certa forma, limitá-la a um nível bem baixo. No caso do trading, esse aspecto negativo, ele é o trading todo em si. Não que o trading seja negativo, mas o trading ele está imerso em todo esse aspecto negativo. Então, não é só crucial limitar esse aspecto, é preciso saber lidar com ele. Que aspecto negativo é esse, a gente já vai ver, mas antes de eu dizer que aspecto negativo é esse, que no trading ele é tão grande que a gente tem que aprender a lidar de todas as formas possíveis com ele, vamos voltar à questão do ganhar dinheiro e aumentar o patrimônio no longo prazo, que é o objetivo do trading. Isso gera um paradoxo. Esse paradoxo ele é facilmente reconhecível, as pessoas falam dele. Vamos entender ele em profundidade. Se você focar em ganhar dinheiro no trading, que é o seu objetivo, inevitavelmente você vai perder, porque isso leva a atitudes contrárias à correta mentalidade do trading. Só que essa parte em vermelho que apareceu aqui embaixo não é explicada em profundidade, porque as pessoas ainda não entenderam, e muita gente que ensina na internet não entendeu, que atitude contrária à correta mentalidade do trading é essa. Eles não sabem nem qual é a mentalidade correta do trading. Ou, quando escutam sobre isso e falam sobre isso, eles acreditam que não é assim. Lá no fundo, acreditam que não é assim. Eu vou tratar sobre isso em alguns instantes. Quando você tira o foco do ganho, quando você foca no processo, aí sim você tem a chance de ganhar. Alguns influenciadores ainda vão dizer o seguinte: não, se você tirar o foco no ganho, você vai ganhar. Ou se você fizer isso, isso e isso, você vai ganhar no longo prazo. Ou se você operar desse jeito, você vai conseguir. Não existe vai no mercado. Sempre é uma questão de possibilidades. Então, mesmo que você faça tudo certo, não há garantias no mercado. Então, você só vai ter a chance de ganhar se você tirar o foco do ganho. Você tem que ter a paciência essencial e você tem que agir adequadamente ao mindset correto. Fique com essa informação na mente. Mindset correto existe e vamos tratar sobre ele. Muito bem, então foque nessa parte da chance. Tudo é possibilidades. O princípio mais importante de todos. Gente, o maior princípio do trading é a incerteza. Incerteza. Não certeza do que vai acontecer no futuro. Esse é o maior princípio. Ele deve ser seguido, seguido no sentido de você tem que ter essa certeza de que não há certezas. A incerteza permeia todo o trading. Isso significa que a gente não tem como saber qual é o próximo movimento do preço. O próximo ponto, PIB, para cima ou é para baixo, nunca saberemos com certeza. Além da gente não saber para onde o preço vai, tem outra grande e decisiva verdade. Aqui o bicho pega. Aqui eu começo a criar uma polêmica, algo que vai de encontro ao que todo mundo quase fala na internet. Porque o que vem aqui abaixo agora é para você olhar e dizer assim, não acredito e saia desse vídeo. Ou para você olhar e dizer, cara, isso é realmente muito diferente. Esse cara tem que explicar por que ele está afirmando isso. Porque mesmo que as pessoas não falem isso, que eu vou falar agora, elas ensinam contrárias a isso. Olha só qual é a grande e decisiva verdade.
Não é possível melhorar a chance de acertar o próximo movimento do preço em uma operação. Então a gente não tem como saber qual é o próximo movimento. Muita gente até afirma isso. Mas além de não sabermos, não podemos melhorar a chance de acertar. A gente não tem como, com base no nosso esforço, na nossa análise, no nosso estudo, melhorar a probabilidade de acertar uma operação. O que a gente sempre faz é visando o longo prazo. Em termos de uma operação, não importa a sua análise, não importa seu esforço, não importa sua bagagem, não importa a sua bagagem, a chance é sempre incerta. A probabilidade é sempre aleatória. E eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas eu aprofundo mais nele em outros conteúdos. A princípio, vamos entender que tudo pode acontecer. Por mais que você diga, mas o mercado não é aleatório. Ok, mas entenda que tudo pode acontecer. Você pode fazer uma análise majestosa e mais, você pode ter tudo do mundo ao seu lado em relação à análise. Por exemplo, uma guerra no Golfo, uma explosão de qualquer coisa em relação ao petróleo, e você ter certeza que o petróleo vai subir. E o petróleo pode cair. Você pode ter a duplicação da taxa de juros americana, todo mundo falando que agora o dólar é a moeda que todo mundo tem que correr, simplesmente o dólar desvalorizar. Você tem que ter essa certeza de que não há certezas. Não importa a análise, não importa para onde tudo aponta. Não tem como melhorar a chance de acertar em relação ao próximo movimento do preço em uma operação. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for passando aqui os ensinamentos. Não importa o quanto você analise, não importa o quanto você se esforce, a probabilidade é sempre totalmente incerta. Mais uma vez aqui eu quero trazer a questão do esforço. Esforço é importante no trading, mas não o esforço em análise, em relação a eu vou me esforçar, analisar melhor para acertar. Eu vou me esforçar, eu vou estudar mais determinado conteúdo para que eu possa acertar mais operações. Ou o sentido contrário, que é o que muita gente fala, quanto mais você estuda, menos você erra. Quanto mais você analisa, melhor. Quanto mais você se esforça, menos stops você tem. Isso é uma mentira. Isso é divulgado amplamente na internet, mas isso não existe. Estudo e esforço em questão de análise não diminui o número de stops, não melhora as suas operações. Apenas tem uma única função, a questão da análise. Vamos tratar disso aqui também. A análise não é inútil, vamos tratar dela aqui. Porque estratégia e análise tem uma função crucial. Só que essa função não é melhorar as chances de ter um trade positivo. Aqui, ó. E por que então não é possível saber o próximo movimento do preço? E por que não é possível melhorar as chances de acertar a próxima operação? Acompanha comigo. Por conta do motivo como os preços se movimentam. O primeiro tópico dessa aula que a gente viu é estudar a movimentação dos preços. E por conta como os preços se movimentam, a gente não tem como melhorar a nossa chance de acertar. Enéas, como é que se movimentam os preços? Todo mundo sabe que o que determina o movimento do preço é o comportamento dos investidores. Se mais gente compra, o preço sobe. Ou se há compras maiores no mercado, se o preço está oferecendo mais por um ativo, se as pessoas estão oferecendo um maior preço para comprar um ativo, o preço sobe. Se há vendas mais pesadas no mercado, se as pessoas estão ofertando mais e mais barato aquele ativo, o preço cai. Essa é a lei da oferta e da demanda. É uma lei, ela impera, não tem o que mudar. Não existe, mas essa lei tem... Não. Essa lei é fato, igual a lei da gravidade. Tá? Gravidade, aquela história. Se está em gravidade, vai ser puxado para baixo. Se tem oferta e demanda no mercado, o preço ele se move com base na oferta e demanda. A não ser que alguém que controle uma única cotação no mundo vá lá deliberadamente e mude contra a lei. Aí está sendo uma atitude que é fora, saiu. Né? Mas a lei da oferta e da demanda é o que determina a movimentação do preço. Por que isso é importante? Se há muitas vendas, o preço cai. Se há maior demanda, o preço sobe. Isso aqui eu já falei, né? A incerteza vem de não saber quanto, nem quando, nem com que intensidade essa oferta e essa procura acontecerão. Preste atenção nisso aqui, ó. A incerteza vem porque a gente não sabe nem quanto, nem quando, nem com que intensidade. Ou seja, não sabemos o momento, não sabemos o volume, não sabemos a intensidade dessa oferta e dessa procura. Tem um exemplo que eu gosto muito, porque isso aqui traz a incerteza na sua forma completa. Um exemplo que eu gosto muito, que está no livro, se eu não me engano, Trading in the Zone, do Mark Douglas, foi o seguinte: o melhor analista de um determinado fundo de investimento foi chamado pelo seu chefe, né, pelo dono do fundo, para conversar. O dono do fundo soube que ele era muito bom no que fazia e ele tinha realmente muito sucesso no que ele fazia lá. Tipo, um sucesso no sentido financeiro. Ele tinha muitos lucros. E o dono do fundo chamou ele para conversar e disse o seguinte: olha, eu ouvi dizer que você realmente é muito bom. E o cara, claro, se gabou, né? Viu a sua oportunidade, sua chance ali como chefe de crescer e disse: não, eu sou bom no que eu faço.
eu sou bom e eu sou um bom investidor, tenho bons lucros. E aí o chefe viu essa atitude dele, o chefe já uma pessoa de muitas e muitas décadas no mercado, fez um teste com ele. Ele disse o seguinte: olha, eu quero te dar uma chance, né, trabalhar aqui diretamente comigo, e eu quero que você faça a melhor análise da sua vida. Faça a melhor análise da sua vida, escolha um ativo para comprar, e eu quero investir nesse ativo, eu quero que você faça essa análise para mim. E o funcionário, né, o trader lá, o investidor, fez o trabalho de sua vida, fez um trabalho excepcional, passou algum tempo, alguns dias, e depois chegou para o chefe novamente, com a sua análise perfeitamente, se dedicou horas, não dormiu, dormiu muito pouco, se dedicou de corpo e alma àquela análise. E trouxe para o chefe: tá aqui, o trabalho da minha vida, pode investir nessa ação. Aí o dono do fundo olhou e disse: certeza? Certeza, pode investir. O dono do fundo pegou, ligou para outro corretor, outro investidor, e disse: olha, ação tal, pode vender aí não sei quantos bilhões dela. Vender. E na hora, o trader se assustou. Ele disse: como assim vender? Eu fiz análise para ele comprar porque ele está vendendo. E por que no volume tão gigantesco? Assim que o trader fez a ordem lá, por algum tempo a ação despencou. E o preço foi totalmente contrário ao que o trader analisou. E o trader ficou: cara, mas eu não contava com isso. Eu não contava que você ia fazer um negócio desse. E aí foi uma lição que o dono do fundo ensinou ao trader, dizendo: você não tem certeza de nada. Não importa o quanto você analise, tudo pode acontecer. Você não esperava que eu fizesse isso, mas isso podia acontecer. Então não há certezas no mercado e não importa o quanto a gente se esforce, tudo pode acontecer. A gente não melhora a chance de acertar. Ok? Então vamos avançando nessa questão da incerteza. E os padrões de comportamento de preço? Porque a gente estuda, a gente vê as estratégias, a gente vê o preço se movimentando e repetindo os padrões. Se esses padrões se repetem, se a gente pode estudá-los, se a gente pode melhorar a nossa análise, por que então a gente não tem mais chance de acertar os próximos movimentos do preço? Todos os sinais que acontecem no mercado são meras possibilidades. Nós estudamos essas possibilidades. Possibilidades de quê? De o comportamento de oferta e demanda estar ou não presente ali. Veja, por exemplo, um aumento na taxa de juros de um país. O que é que as pessoas pensam? Que esse fato normalmente leva o preço do ativo, né, da moeda daquele país, vir a se valorizar. Só que como você explica as várias vezes em que aumento na taxa de juros acontece, logo antes e depois vem uma queda no preço da moeda? Muitas pessoas mais iniciantes podem se assustar e dizer: não, eu nunca vi isso. Aumento de taxa de juros, eu estudei fundamentalismo. É aumento da moeda, principalmente para quem opera Forex. Mas se você já é intermediário ou avançado, você já tem uma boa bagagem e sabe que isso não é automático. Muitas vezes o preço vem subindo, o preço da moeda vem subindo, sai a taxa de juros e ele reverte, mesmo sendo aumento de taxa de juros. Sempre vai ter explicação para tudo. Mas como justificar algo que é contra o que se estuda e o que se espera? Porque se eu estudo que aumento de taxa de juros leva a alta no preço, e se eu consigo me antecipar a um aumento de taxa de juros, é óbvio que eu vou ganhar dinheiro, concorda? Não, é tudo possibilidades. Mídia, jornalista, elas vão dar as explicações. Esses dias aconteceu uma. O Fed reduziu a taxa de juros americana em mais do que se esperava. E em determinado momento, o dólar valorizou. Foi o contrário, redução de taxa de juros, o dólar valorizou. Aí o pessoal diz: mas foi porque o presidente do Banco Central falou tal coisa. Por isso que valorizou. Gente, sempre vai ter explicação para tudo. Isso acontece em todo e qualquer sinal padrão, seja fundamentalista, seja técnico. Eu usei o exemplo de sinal fundamentalista, taxa de juros, mas isso acontece muito com os sinais técnicos. Porque se o preço bate num suporte que para uma determinada estratégia e abordagem é certeza de que sobe, se o preço cai, o analista vai lá e diz: mas eu não vi aquilo ali. Tal coisa fez o preço cair. É óbvio, sempre vai ter alguma coisa para cima ou para baixo. Eu que sou analista de price action, eu consigo ver inúmeros sinais em ambas as direções. Então como é que eu opero? Eu fico na dúvida sempre? Não, eu tenho o meu sistema e eu opero sempre ele, independente do que eu vejo em sentido contrário. Isso fica mais claro nas aulas de estratégia e disciplina. Em boa parte a gente vê isso hoje. Ou seja, sempre que um sinal aparece, o preço ele pode seguir em qualquer direção. E sempre o pessoal vai tentar explicar alguma coisa, o porquê isso aconteceu. Enéas, mas e o comportamento? Ele determina o movimento? Se é um comportamento de alto, o preço vai subir? Se é um comportamento de baixo, o preço vai cair? Gente, aumento de demanda gera alta no preço, assim como aumento de oferta gera queda no preço. A gente viu isso é uma lei. Só que não tem como saber se o comportamento esperado estará ou não acontecendo.
A gente não tem como saber se vai ter um aumento de oferta ou se vai ter um aumento de demanda. É isso que a gente não sabe. Não é que a demanda pode não aumentar o preço. Não. Se sair alguma notícia de alta demanda e o preço cai, é porque a oferta foi maior, não porque a demanda falhou. Se sair uma notícia de alta oferta para determinado ativo e o preço sobe, você não pensa que a oferta falhou. Não. É porque mesmo com uma notícia de alta oferta, a demanda foi superior. Essa é uma lei. Mas como a gente não sabe o comportamento esperado vai estar, se o comportamento esperado vai estar ali ou não, que comportamento de oferta e de demanda, então a gente não tem certeza. O que a gente vê são padrões. Só. A gente não enxerga o que está por trás. A gente especula. Muita gente diz, mas se você vir o aumento de volume, é porque está entrando mais negociação. Mas a gente não sabe se essas negociações, por exemplo, em alguns mercados, serão concretizadas. A gente não sabe, por exemplo, se esse volume por trás é de compra ou de venda. Existem alguns indicadores para isso, mas nenhum é certeza. E nenhum, eu repito, vai melhorar a chance de acertar uma operação. Por mais que você confie no seu indicador, por mais que você confie na sua estratégia, ou por mais que você confie naquele rapaz, naquele grupo que ensinou determinado conceito, de que se você seguir determinado conceito, você está se aproximando do lucro e de boas análises. Não adianta se esforçar muito para melhorar a probabilidade de acertar uma operação. Comportamentos esperados geram expectativas, nunca certezas. Preste atenção nisso. No mercado especulativo, tudo é especulativo. Não há nenhuma certeza. Aí você pode perguntar, para que serve então as estratégias? Serve para nada então, né? Porque se o mercado pode fazer tudo, por que a gente fica que nem uns bestas procurando padrão no gráfico, procurando notícia, procurando ver se o país está melhor, se o país está pior, se a empresa está melhor, se a empresa está pior? Por que a gente então fica procurando isso, Enéas? Não faz sentido eu afirmar que não... Isso que pode estar passando na sua cabeça, né? Não faz sentido afirmar que não melhora a chance de ter um trade positivo. Se você dizer isso, analisar mais não melhora a chance de ter um trade positivo. Então, para que raios eu vou analisar? Não serve para nada. Serve. Serve sim. As diversas estratégias de trading, elas tentam identificar... O que elas tentam identificar é se o comportamento que está acontecendo é de demanda ou de oferta. É a primeira função. A estratégia só diz o seguinte, olha, esse comportamento é de demanda, ou este comportamento é de oferta, ou esse padrão, vamos colocar assim, né? Mas se o preço mostra um padrão de aumento de demanda, o preço vai subir? Não sabemos. Mas a estratégia, primeiro, serve para identificar se é demanda ou oferta. Então veja esses exemplos. Se o preço está em uma resistência, possível aumento de oferta. Se está no suporte, possível aumento de demanda. Se tem um indicador sobrecomprado, possível aumento de oferta. Sobrevendido, possível aumento de demanda. Redução de taxa de juros, possível aumento de oferta. Aumento de taxa de juros, possível aumento de demanda. Preço dentro de um gap de baixa, possível aumento de oferta. Preço dentro de um gap de alta, possível aumento de demanda. Preço buscando liquidez acima de resistência, possível aumento de oferta. E abaixo de suporte, possível aumento de demanda. Mas sabe o que é comum a cada um desses padrões? É tudo possível. Nunca há certezas. Sempre e sempre possibilidades. E a primeira coisa que a estratégia faz é isso. Ela ajuda a identificar o que pode estar por trás. Agora vem a função master da estratégia, que é limitar a atuação do trader ao padrão de comportamento que ele escolheu. Então, quando você escolhe um comportamento para negociar, um padrão de preço, um padrão fundamentalista, por exemplo, para negociar, a função não é acertar a operação. Não é. Seja você um analista de Elliott, de ondas de Down, as ondas da teoria de Down, as ondas de Elliott, seja você um negociante de sistemas de busca de liquidez, sistemas com indicadores, sistemas de price action, o preço puro da ação, um analista fundamentalista, seja você qualquer tipo de estratégia que exista, qualquer tipo de abordagem, mas essa abordagem é certa, as outras estão erradas. Eu vejo muito essa briga na internet. Nenhuma delas é para acertar a operação, é somente para limitar a sua atuação. Como assim limitar a atuação? Quer dizer que a estratégia é para que eu não opere? Também. Significa que o seguinte, o trader, ele sem um limitador, ele vai agir contrariamente ao que se espera. A gente vai entrar em profundidade na questão da mentalidade correta do sucesso, mas você já vai entendendo que essa mentalidade passa pela disciplina. Vamos entender a forma correta da disciplina. Mas para ter disciplina, você não pode agir de qualquer jeito. Se você age de qualquer jeito, você nunca vai chegar ao sucesso. Precisa da disciplina. E se você não tiver um limitador, você vai agir de qualquer jeito. A gente sempre fala que quando a gente sai do mercado tradicional e vai para o empreendedorismo,
você é o seu próprio chefe, né? Então você vai fazer as suas regras. Claro, você segue as regras do governo, de leis e tal, mas em relação ao seu negócio, é você que vai determinar o que fazer. Então, é você que vai decidir a hora que está no trabalho ou não, é você que vai decidir as suas coisas. Você não vai ter um chefe, você vai ser o chefe. No trading, isso atinge um pico muito grande, porque é você e você. Então, se você não tiver um limitador, você vai agir ainda mais com a questão da ganância, a questão da euforia, a questão da frustração. Você vai agir de uma forma completamente arbitrária, subjetiva. Então você tem que ter algo que te guie, um mastro, um plano. E isso é a estratégia. Ela limita a sua atuação para que você não atue fora de uma linha exata. A estratégia diz para você o seguinte: atue assim, ponto. Sem essa estratégia, você vai atuar de todo jeito. E aí existe uma aleatoriedade completa. Existem dois tipos de aleatoriedade. A aleatoriedade completa e a aleatoriedade por desconhecimento de causa. Quem fala muito bem isso é o autor Nicolas Nassim Taleb, nos livros dele, Cisne Negro, Antifrágil, Iludidos pelo Acaso e Arriscando a Própria Pele. Ele fala muito isso. Então, tem a questão da aleatoriedade por desconhecimento de causa, que em suma não seria aleatório, mas como não sabemos a causa, o que a gente está avaliando pode fazer o que quiser, e tem a aleatoriedade completa, que definitivamente independe da causa. No caso do trade, a gente tem uma aleatoriedade, na minha visão, por desconhecimento de causa, que é a visão também da maioria dos autores. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo por trás, não tem como saber, é impossível, e aí a gente tem movimentos aleatórios. Detalhe, se tivéssemos como saber a cabeça de cada trader e investidor no mundo todo, saberíamos para onde o preço vai. Se eu conseguisse saber tudo que todo mundo pensa e toda a ação e volume que vai ser negociado, eu sei para onde o preço vai. Mas é possível saber isso? Não, é impossível, é humanamente impossível. Como a gente não sabe se alguém com um dedo no botão para entrar com uma ordem de 5 bilhões no euro-dólar vai apertar ali ou daqui a um minuto, ou vai apertar só no próximo dia, ou se nem está cogitando isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, como a gente não sabe as causas e toda a cadeia que isso pode gerar, a gente não sabe o que vai acontecer a seguir. Voltando aqui, ó. Um trader sem um limitador, ele vai abrir muitas ordens, ele vai arriscar muito dinheiro por operação, ele vai operar fora de um plano, caindo na aleatoriedade completa, sendo devorado vivo pelos custos, que é outra coisa que eu ensino também, sobre essa questão de custos, para você não cair nisso. E todas essas atitudes estão fora de um mindset correto. Quem opera muito e abre muitos trades é um sintoma de que essa pessoa não está operando de forma objetiva, de que essa pessoa está com uma estratégia muito ruim, que não limita nada. Uma pessoa que arrisca muito dinheiro por trade, isso é uma prova de que ela não está com a mentalidade correta. E o que diferencia o trading? Lembra que eu falei no primeiro slide que algo permeava todo o trading? Agora eu vou te mostrar o que é, porque você já sabe, eu só vou encaixar as peças aqui. Todas as atividades profissionais sofrem com um aspecto negativo, intrínseco a tudo. Só que o trading, esse aspecto negativo, engloba todo o trading. O trading está mergulhado nele. Não é um aspecto, não é uma parte dele, é todo ele. E isso é a incerteza. A gente viu que o princípio mais importante do trading é a incerteza. No caso de um médico, ele pode se esforçar, se dedicar e chegar a ser um bom médico. Ele pode ter incertezas na vida dele, não sabe se vai, sei lá, morrer num acidente, não sabe se vai passar um problema, não sabe se vai simplesmente ter qualquer coisa que acontece que ele acaba não se desenvolvendo como médico por mais que se esforce. Mas isso não é uma parcela tão grande que influencia a sua profissão. Um contador, um vendedor, um administrador também tem suas parcelas de incerteza. Um vendedor pode se esforçar muito para ser um ótimo vendedor, um ótimo persuasivo para vender o seu produto, pode escolher bons produtos e assim fazer boas vendas, ter um sucesso. Mas ele conta com uma parcela de incerteza também, pois ele pode se esforçar muito e não atingir o sucesso que ele quer. Isso em todas as profissões. Mas o trading não. O trading é a incerteza pura. Ele pode se esforçar o máximo possível e simplesmente não conseguir nada. As outras profissões também, mas o trading é mergulhado nisso. Não é uma coisa assim que tipo, se não acontecer nada de errado e eu estudar muito e fizer tudo certo, eu vou ser bem sucedido. Não existe essa certeza no mercado. Sempre e tudo é incerto. Agora a gente vai passar para o ponto de virada para a disciplina e potencial de lucros. Antes da gente entrar nessa parte, é preciso que você tenha pelo menos entendido o que eu falei. Por mais que você não tenha aceitado de início, mas pelo menos entendido o que eu falei. Que o trading, o que depende do próximo movimento do preço, ele é aleatório. Os resultados, vamos colocar nessa colocação, os resultados que advêm do nosso operacional são aleatórios. Em algumas literaturas, você vai
encontrar a seguinte afirmação: há uma distribuição aleatória nos resultados do trading, que é o que eu estou afirmando aqui. Os resultados que vêm para você são aleatórios. E essa aleatoriedade ela não muda com base no seu esforço em analisar e estudar o mercado. Então não importa o quanto você se dedique a estudar uma determinada estratégia, não importa o quanto de livros de estratégias ou de sistemas e padrões de comportamento você leia, você não vai melhorar a sua chance de acertar uma operação. O que você vai fazer ao ler livros, e eu recomendo que se leia livros, que se estude o mercado, é simplesmente conhecer sobre ele, conhecer tudo que existe, mas nunca se apegando a essa falsa ideia de que o esforço direcionado à análise melhora sua chance de acertar. E quando eu digo que muita gente na internet ensina isso, é com essa pegada. Estude, se esforce, analise melhor, que aí você vai ter melhores resultados ou ter menos perdas. Inclusive essa questão de perdas vai vir agora. É muito importante saber lidar com a perda. A perda é um aprendizado. Vamos ver sobre isso aqui, nesse ponto de virada. E nessa pegada é onde você vai entender o porquê que a disciplina é crucial, faz parte, é a parte principal da mentalidade correta do trading, da parte correta do trading, da mentalidade correta. A disciplina é a parte crucial disso aqui. Vamos desenvolver, vamos estudar a questão de perdas, a questão da disciplina, pois é o que eu espero que seja o ponto de virada na sua vida profissional como trader. Muito bem! Psicologia de trading, tema da aula de hoje, aprofundando. Mas antes, rápida revisão do que a gente viu até aqui. A psicologia do trading, o trading psychology, é o mindset do trader de sucesso. Ele tem que ter esse mindset se ele quiser ter sucesso. E ter um mindset é ter um pensamento alinhado à forma como o mercado funciona. E o que a gente estudou como o mercado funciona para que o nosso pensamento esteja alinhado a isso? O pensamento que a gente deve ter é operar acreditando que não é possível saber para onde o mercado vai. A incerteza que falei, o princípio mais importante do trading. Pensamento de que o pensamento correto é operar acreditando que não importa o esforço em analisar o mercado. Isso não fará diferença nenhuma no resultado de uma operação. Então, enquanto essa barreira não for quebrada, a gente não tem sucesso. A gente pode ter sucessos momentâneos e depois volta a frustração. Tem que quebrar isso. E só quebra isso quando você entende, aceita e pratica isso na sua vida prática. De que não adianta você analisar. O resultado é aleatório. Operar sabendo que vai haver uma distribuição aleatória dos resultados. Tudo isso são pensamentos que devemos ter no mindset correto de trading. Presta atenção. Qual é o mindset correto de trading? Ter um pensamento que você deve operar acreditando que não é possível saber para onde o mercado vai. Operar acreditando que não importa o esforço em analisar o mercado, isso não fará diferença nenhuma no resultado de uma operação. E operar sabendo que vai haver uma distribuição aleatória dos resultados. Tendo esse pensamento, você já tem um mindset. Agora, aplicá-lo na prática é outra coisa. Vamos aqui a alguns exemplos que vão te ajudar a aplicar na prática. Quais são as atitudes no mundo real dos fatos que nós devemos fazer para mostrar que estamos com o mindset correto em ação? Quais são as atitudes que o mindset correto gera? Ao adquirir essa mentalidade e operar com esse pensamento, iremos agir de uma determinada forma. A atitude mais importante, diretamente vinculada ao mindset correto, sabe qual é? Você vai reconhecer. Gerenciar o risco. Quem gerencia o risco deu o passo mais importante no caminho para o estabelecimento completo do mindset e do sucesso possível no futuro, pois ele está gerenciando o risco. Fazer o gerenciamento correto do risco é parte crucial do mindset. Vamos entender mais sobre isso, porque é comum na internet. A gente escuta, tem que gerenciar o risco, mas por que tem que gerenciar o risco? Por conta do mindset correto. Quem não tem um pensamento correto, quem pensa que eu posso estudar mais e eu vou acertar mais operações, eu não preciso arriscar pouco, eu posso arriscar mais que o normal, se eu me esforçar bem, eu vou chegar ao ponto de dominar muito bem a minha estratégia e acertar muitas operações, e mesmo assim eu posso operar muito, eu posso arriscar mais. Ou seja, com o mindset errado, não gerencia-se o risco adequadamente. Com o mindset correto, você gerencia o risco. A incerteza inerente ao mercado, ela gera o quê? O risco de perder. Se tudo pode acontecer, se eu comprar pode subir, pode descer. Se descer, eu perco. Se eu vender, pode subir, pode descer. Se subir, eu perco. O risco do preço se movimentar contra a nossa expectativa. Gente, isso pode e frequentemente vai acontecer muitas vezes, muitas perdas. O normal no mercado, para todos, não é só para iniciantes ou para avançados ou para quem já tem décadas de mercado. O normal é perder mais. Perder mais. E quando eu digo perder mais, é em quantidade de operações. Se você está tendo mais operações lucrativas do que perda, tem algo errado.
O bom trader, a boa estratégia, ela vai ter muito mais operações negativas do que positivas. Aí entra aqui a questão da relação risco-retorno. Quando as operações positivas acontecerem, temos que ganhar muito se quisermos superar a média e se quisermos nos destacarmos e termos lucros. Temos que, quando ganhar, ganhar muito. A relação risco-retorno, eu ensino isso em outros conteúdos, inclusive que eu pretendo tratar por aqui. Mas o normal de uma estratégia boa, de um trader vencedor, é ter muito mais perdas do que o ganho. Eu gosto de dizer que a perda é o normal, é o comum. O ganho é a exceção. Ok? Então ganhar é exceção no mercado. Então não se frustre. Vou ensinar mais sobre isso aqui, mas não se frustre com stops, com operações negativas. Esse é o normal. Se algum trader que você conhece, algum sistema não está tendo perdas, esse sistema está fadado ao fracasso totalmente. Fique longe disso. O bom trader, a boa estratégia, vai ter muitas e muitas perdas. Então, sabendo disso e sabendo que é inevitável, qual é a nossa função? Limitar as perdas. É aí onde entra o gerenciamento de risco. Tem a outra face do risco que eu falei, que é a relação do risco-retorno. Eu vou falar disso em aula futura, vou passar por isso aqui. E aí vem o ponto de virada. Poucos, lembra que eu falei no início dessa aula, né? Poucos traders vão entender o que eu explicarei a partir de agora. Menos ainda vão testar para ver se de fato é assim. E menos ainda vão prosseguir nos testes. E desses escassos potenciais vencedores, esses pouquíssimos que vão testar, muitos, mesmo testando, vão retornar ao velho pensamento de que analisar mais e melhor aumentará as chances de um trade positivo. Eu fui vítima disso durante muitos anos. Por mais que eu tivesse lido desde o princípio bons livros e bons ensinamentos, eu sempre voltava a analisar o mercado com aquela pegada de vou fazer uma boa análise. Se eu analisar bem, eu posso acertar. Por mais que eu não declarasse isso, não verbalizasse isso. No meu íntimo era assim que eu agia. E quando vi uma sequência de stops, eu sofria. Pela sensação de que, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado que eu estou tomando tanto stop? Isso me fazia sofrer. E aí eu pensava, poxa, que é o ciclo vicioso, né? Será que é a minha estratégia? Vou melhorá-la. Ou então, poxa, será que eu não fiz backtest direito? Vou fazer mais backtest dessa estratégia, embora o backtest seja algo importante. Mas eu caía nessa falácia de que eu devia me esforçar mais na análise, alguma coisa. Eu estou errando em algo, porque eu estou tendo muita perda. Então, mesmo que eu tivesse o entendimento, tivesse aceitado na prática, eu ainda não agia assim. Foi preciso que eu praticasse todo dia a mesma coisa, de forma disciplinada, que é o exercício que eu vou passar aqui, para que eu pudesse ter o ponto de virada e entender, tá vendo? É assim. Porque por mais que você faça tudo certo, ainda vai ter perdas e perdas e perdas. Então quando você virar essa chave, aí você vai entender. Um número ínfimo de trades vai seguir adiante desse entendimento e prática e prosseguirá nesse caminho. Eu quero que você seja um deles. Eu quero que você abra os olhos para esta forma de encarar o mercado. Que não é uma das, é a forma correta de encarar o mercado. É o mindset correto. No momento em que você se frustrar com perda, você sabe, eu ainda não estou com o mindset correto. Eu sei que é difícil termos um emocional totalmente blindado e perfeito, impecável, pois somos humanos e perdas realmente ainda afetam. Mas conforme você evolui como trader, a perda deve lhe afetar cada vez menos, a um ponto de ser completamente inútil. Tipo, inútil não, como é? A palavra certa me fugiu agora. Inofensiva, tipo, não causar nenhum dano, o mínimo dano possível no seu emocional. Você saber que aquilo já era esperado acontecer. Eu vou dar dicas aqui de como fazer isso, de como você olhar para a perda e dizer, já esperava isso. Só esses últimos, os que vão entender, aceitar e praticar e insistir na prática, que vão ter sucesso no longo prazo. Todos os outros, gente. E isso aqui eu quero até fazer uma série de vídeos sobre isso, ou mais algo sobre isso. A grande maioria, quando fala, a grande maioria perde no trade, é por isso. É porque não tem a mentalidade correta. 1% ganha, 5% ganha, é menos do que isso. Porque às vezes o que faz parte da estatística dos 5% que ganha, está ganhando durante o quê? 2, 3 anos, que não é nada em relação ao longo prazo. Mas nesses 3 anos fizeram um estudo aí em uma entidade séria aqui no Brasil, né? Fizeram um estudo e descobriram que menos do que 1% teve sucesso no day trade aqui no Brasil. Acho que o estudo foi de 2018 ou foi de 2019. E eu ainda digo, o período que analisaram, acho que foi 5 anos, é pouco para dizer. Esses 1%, muitos deles, se continuassem fazendo o que estão fazendo, iam perder. Então é muito menos do que isso. Porque é algo difícil de aceitar e praticar. Esses é que terão sucesso, que tiverem essa mentalidade que a gente vem discutindo aqui.
Distribuição aleatória dos resultados, eu mencionei sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre o que é. Imagine jogar dados. Eu vou usar o exemplo dos dados aqui. E é nessa hora que eu dou esses exemplos que muita gente diz, espera aí, mas trading não é um cassino. E aí eu respondo essa pergunta, trading é ou não um cassino? Eu gosto de dizer o seguinte, para que fique clara a compreensão. O trading não se encaixa na qualificação de ser ou não um jogo. Ele tem uma classificação própria. É igual você dizer assim, essa banana é construída de concreto, de alvenaria ou de madeira. Assim, não, banana não se enquadra nisso aqui. Não é ou não alvenaria. É outra coisa, é outra classe. Então, por mais que trading envolva dinheiro e pareça essa questão financeira, o trading está em outra categoria. Ele não faz parte da categoria jogos. Mas podemos usar jogos para entender como ele funciona. Veja que interessante. Então, a gente pode usar exemplo de dados, moedas, sempre jogos aleatórios, sem nenhuma inclinação. Ah, mas o trading tem... Vamos falar sobre isso também. Mas entendendo o princípio dos jogos, a gente consegue entender o trading, embora o trading não se classifique como jogos ou não. Mas em que classe o trading se enquadra, então, se não é em jogos? Investimentos. Investimentos especulativos. É outra classe. Existe algo que é diferente do jogo completamente aleatório. No caso do jogo, na verdade o jogo ele não é 100% aleatório. Tipo, a gente viu os dois tipos de aleatoriedade. Porque num jogo de dados, tem gravidade que gira os dados, tem a forma que gira os dados, tem tudo isso. Mas ele é um aspecto de aleatório ainda muito maior, se é que a gente pode escalonar, né, a aleatoriedade do que o trading. Mas vamos usar exemplos de jogos e jogos de cassino e tudo para entender, ter pelo menos uma ideia boa de como funciona o trading. Se a gente fizesse uma aposta, vamos jogar dados e se der um número ímpar, eu ganho $100. Se der um número par, você ganha $100. A gente sabe que um dado tem 3 números ímpares, 3 números pares. Então, quem tem mais chances de acertar? Essa é fácil. Você pode dizer que as chances são iguais, pois é 50% de chance de sair ímpar, 50% de chance de sair par. Certo, muito bem. Mesmo assim, vamos jogar. Vamos fazer 10 lançamentos. Digamos que nessa primeira rodada de 10 jogadas, 10 lançamentos de dados, uma rodada, tá? Saíram 3 números ímpares e 7 vezes o número par. Mas como isso é possível? Não deveria ter sido igual, 50-50? A chance não é a mesma? A explicação, acredito que você já saiba. Essa é a mágica, só que a gente chama de distribuição aleatória de resultados. As possibilidades com que os resultados podem aparecer são muito variáveis. Pode acontecer de jogar 10 vezes e sair 10 números pares, você pode dizer improvável, mas sim, pode acontecer. E 10 números ímpares também. Pode acontecer de sair só um par e 9 ímpar, também, mesmo que seja improvável. Pode dar a mesma quantidade, como a gente viu, né, 50-50%, 5 vezes número par, 5 vezes número ímpar, também pode acontecer. E qual a chance disso, né? Em 10 lançamentos do dado, há mais de 60 milhões de formas diferentes de combinação de resultados. 60 milhões em 10 lançamentos, sendo cada lançamento 6 possibilidades. Em metade delas, o resultado seria empate. Na outra metade, alguém iria sair ganhando. Preste atenção, essa estatística é muito forte para quem entende de estatística. Se você lança um dado 10 vezes, são 60 milhões de possibilidades. Em metade, a gente viu, a chance é 50%, 50%. Se jogar esses dados aí ao infinito, a chance ele tende a equilibrar. Ele tende a equilibrar. Se botar ao infinito, ele equilibra. Na matemática, ele equilibra. Mas com mais e mais chances, ele vai tendendo a equilibrar. Então, em metade das vezes ele equilibra. Na outra metade, alguém sai ganhando. Por quê? Porque vai ter distribuições aleatórias. Em uma parte vai sair mais par, em outra parte dos lançamentos vai sair mais ímpares. Só que se a gente jogasse milhares de rodadas, no longo prazo, é o que foi o que eu disse, tenderia ao empate e ninguém ganharia, já que o ganho é igual, né? O ganho é a perda, $100, $100, para o par e para o ímpar. Num jogo como esse, da mesma forma que o lançamento da moeda é muito bom para explicar isso também, tem expectativas matemáticas de ganho e perda que se anulam. Pois como é 50% para um lado, 50% para o outro, e o ganho e a perda são iguais, no longo prazo isso se anula. Um exemplo muito bom que tem nos livros do Taleb, eu não sei se aconteceu com ele ou com alguém que ele conhece. Ele saiu para jantar ou foi almoçar com um aprendiz ou foi um amigo dele, e ele disse, vamos jogar cara ou coroa para ver quem paga esse jantar, essa refeição. Aí eles jogaram e o amigo dele ficou de pagar, né? Aí o amigo dele pagou tal, mas quando eles estavam saindo, o amigo percebeu e ele disse assim, olha, eu entendi. Esse jantar, nenhum de nós pagou o jantar. Aí ele disse assim, não, foi você que pagou isso? Não. Porque nesse lançamento eu paguei, mas em quantos, digamos assim, né, universos seria outra possibilidade? Ao estender isso ao infinito seria igual. Então nem eu nem você pagou. Ou os dois pagaram. Então não houve um desequilíbrio. Naquele momento único, sim. Mas ao longo de infinitas possibilidades, não.
Então a expectativa se anula no longo prazo. Só valeria a pena jogar se para uma das partes o valor de recompensa fosse maior. Como assim? Se, por exemplo, se for par, você ganha 200 e se for par, você ganha 200, mas se perder, você perde 100. Opa, há um desequilíbrio aqui. Então só aceitaria jogar nessas condições os que não conhecem de probabilidade básica. Eu posso dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte, você aceita jogar dado, e se sair par, eu ganho 200, se sair ímpar, você ganha 100. Na hora você vai dizer, você conhece o mínimo de matemática, dizendo, não, você está com as chances a seu favor. E mesmo assim, as pessoas caem nisso. Por exemplo, em opções binárias. Opções binárias, devido ao tempo limitado das operações, ele cai na aleatoriedade completa. E nesse caso, a casa sempre ganha porque ela tem a vantagem. E mesmo assim, milhões e milhões de pessoas ainda caem nisso. E no trading? Dá para superar esses 50%? Porque opções binárias é uma coisa, trading é outra. Não existe trading de opções binárias. Tá? Opções binárias é casa de apostas completa, onde a casa tem a vantagem. No trading, dá para superar essa estatística de 50%? Vamos lá. É importante eu fazer um adendo aqui, tá? Não se trata só da taxa de ganho, porque muita gente pode pensar assim, eu entendo isso que ele está falando, de fato, o segredo aqui então é só melhorar o ganho e se você acertar 50, você já está ganhando. Ele falou ali de ganhar 200, então esse é o segredo. Nem sempre, não é só o win rate. Por quê? Não é só operar com a recompensa maior. Não é só você chegar ao mercado e dizer, então quer saber, eu vou sempre ganhar 2 para 1 e no longo prazo eu vou ser vencedor, porque se no longo prazo eu vou acertar 50%, como esse rapaz aí do vídeo falou, então se eu arriscar 1 para ganhar 2, ou arriscar 1 para ganhar 3, eu vou sempre sair vencedor. Não é assim. Por quê? Um dos segredos do gerenciamento de risco é buscar um retorno acima do risco. Ok, isso certo, a gente sabe. Só que o que a gente está tratando aqui não é sobre só o valor, e sim a amplitude considerada nos exemplos. Aqui os exemplos, a amplitude é igual. A amplitude, tipo, há 3 pares, 3 ímpares, há um lado para cara, o outro lado para coroa. Se a relação de risco-retorno no jogo dos dados, no caso da relação risco-retorno no jogo de dados, para haver o equilíbrio, só seria possível se a gente deixar as amplitudes proporcionais ao ganho. Como assim? Então, digamos, eu ganho $100 se sair 1, 2, 3 ou 4. 66,6%. E você ganha $200 se sair 5 ou 6. Ou seja, você pode ganhar o dobro do que eu, mas você tem menos chances. Nesse caso, ou seja, se há mais chances de dar certo, a recompensa é menor. Se há mais chances de dar errado, a recompensa precisa ser maior para haver o equilíbrio. Logo, se você operasse às cegas completamente, o resto da sua vida, ou perde 1 ou ganha 2 sempre, e você não tivesse nada que lhe direcionasse a como é que eu posso falar aqui sem quebrar o final da aula ainda, né? Um desequilíbrio, digamos assim, você ficaria no empate. E isso, claro, tem muitos outros fatores a considerar. Mas se fosse algo completamente aleatório no longo prazo, eu não estou me contradizendo. É aleatório ou não é? No longo prazo a gente consegue mexer um pouco, ou se expor, vou colocar essa palavra, a não aleatoriedade completa. A gente consegue se expor a ela, por isso que eu disse que há chance de sucesso. Tá? Então, esse 50% que eu fiz no slide anterior pode ser mais, mas a gente já chega lá. Então, se eu fosse usar só 1 para 2 para sempre, sem nada que puxasse sem nada que puxasse o desequilíbrio para mim, a meu favor, ou contra mim, as chances seria de que tenderia ao equilíbrio. Eu não ganharia nem perderia, seria uma perda de tempo, na verdade, fazer isso o resto da vida, porque eu cairia na aleatoriedade e ficaria no neutro. As quantidades de vezes que eu perdesse se igualariam em valor às quantidades de vezes que eu ganhei, e eu não sairia com 1 centavo a mais nem a menos. Então por isso que não é só chegar e botar 2, 3, 4 para 1. Pois aí nesse caso, quanto maior o ganho, maior o número de perdas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Dá para ser mais do que 50% então na aleatoriedade? Ou no caso de 1 para 2, mais do que 33,3%? Ou no caso de 1 para 3, mais do que 25%? Porque se você tem um risco de 1 para um ganho de 3, se você acertar, vamos botar esse termo aqui, 25% das operações mais 1, você sai no lucro, né, desconsiderando os custos. Então, tem como superar essa marca? Sabendo disso, verifica-se que só é possível ganhar dinheiro no trading se for possível escolher operar com as condições a seu favor. Para ganhar dinheiro no trading, você tem que ter as condições a seu favor. Ou no valor que se ganha, tipo 50% e 50%, mas o seu ganho é maior do que a sua perda. Do que a sua perda. Ou você tem um ganho proporcional, mas uma quantidade de ganhos maior. Por exemplo, eu vou ganhar 2 para 1, mas eu vou ter lucro em 26%, 27% ou melhor, 34%, 35% das operações. Só dá para ganhar se as condições estiverem a nosso favor. Ou seja, no caso do dado,
se fosse possível jogar com um dado viciado, que pendesse para nós. No trading, apesar de não sabermos o próximo movimento do preço, estudamos isso, e apesar de as chances serem equilibradas, em raríssimos momentos, há um leve desequilíbrio. É como se um dado não viciado fosse jogado inúmeras vezes, mas em alguns momentos extremamente raros, o dado tivesse uma alteração que implicasse em um desequilíbrio específico do dado. O que isso quer dizer? Tem um livro chamado O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, se eu não me engano, o nome dele, onde ele trata o mercado como senhor mercado, não sei o quê. E ele fala o seguinte, que o senhor mercado lá, o mercado, né, na grande maioria das vezes está com apostas ruins, está com ofertas ruins. Mas em raros momentos ele está com boas pechinchas. E é nesses raros momentos que os investidores têm que aproveitar, quando ele está com boas pechinchas. Fazendo um comparativo com o trading, na grande maioria das vezes o movimento não tem nada do que simplesmente aleatoriedade. Em poucas vezes pode haver um desequilíbrio. E é nesse desequilíbrio que o trader consegue ganhar. Nos jogos de cassino e tudo, não há esse desequilíbrio, a não ser que haja uma manipulação da casa. Mas os jogos seria essa aleatoriedade. Fora, claro, os jogos que dá para quebrar, que é Blackjack, o 21, né? Fora esses, os jogos completamente aleatórios. No trading, por isso que eu disse que ele não se classifica como um jogo, porque no trading existe essa possibilidade de, em momentos extremamente raros, acontecer um desequilíbrio e o trader aproveitar. Só que tem um detalhe sobre esses momentos de desequilíbrio. Isso aqui, os dados têm mais furo, eu só queria falar sobre um leve desequilíbrio, tem a foto de um dado aqui, vou passar por isso. Usando o desequilíbrio a seu favor. A solução para ganhar dinheiro no trading, então, é buscar esses momentos de desequilíbrio. Então você pode pensar, peraí, então eu estou entendendo o que esse cara está falando. Então eu tenho que estudar e me preparar para encontrar esses momentos de desequilíbrio. Não vai. Você não vai estudar e se esforçar para encontrar esse momento de desequilíbrio. Você não sabe, nem tem a mínima ideia de quando eles vão acontecer. A gente sabe que eles acontecem. A gente sabe que em determinados raros momentos o mercado dá uma desequilibrada, anda forte para um lado, traz boas chances de entrar antes desse movimento acontecer. Mas a gente não sabe quando, nem como, nem que circunstâncias eles vão acontecer. Mas eles acontecem. E como é que a gente consegue ganhar com eles? A função de uma estratégia é limitar a atuação do trader a certas situações que tendem a apresentar um desequilíbrio. Então, quando você primeiro escolhe uma estratégia, um conjunto de critérios que define o seu modelo, você vai operar aquela estratégia disciplinadamente porque ela aparenta, ela tende a indicar esses momentos de desequilíbrio. Então, um exemplo, você vai operar venda com busca de liquidez acima de resistência. Isso é um padrão. Eu vou operar compra na retração de Fibonacci 61.8 a partir de uma impulsão. Isso é um padrão que mostra um possível aumento de demanda. Vou operar um fundo duplo com rompimento, aparentemente uma entrada de demanda. Ou seja, cada uma dessas estratégias que eu falei, e várias outras que existem, infinitas outras que existem, todas elas apontam para um desequilíbrio, mas nenhuma delas garante, nem sequer chega perto de dar a certeza ou uma grande probabilidade de que isso vai acontecer. É tudo aleatório. Ela tem a função de limitar a nossa atuação àquele único padrão. Porque quando esse único padrão acontecer, ou melhor, quando esse padrão acontecer e o trader entrar, se o desequilíbrio vier, ele está posicionado. E se o desequilíbrio não vier, é aí onde entra outra mágica, né? Das 3 possibilidades que podem acontecer quando um padrão acontece no mercado. Quando um padrão acontece no mercado, o que pode estar acontecendo por trás? Ou o comportamento esperado está a favor, ou não está. Se eu vejo um fundo duplo, o comportamento esperado é aumento de demanda. Ele pode estar ou não. Se eu vejo uma busca de liquidez acima de resistência, o comportamento esperado que pode estar ali por trás é aumento de oferta. Ele pode estar ou não. Se o aumento de oferta massivo estiver e eu estiver posicionado, eu ganho. E se o aumento de oferta massivo que eu espero desequilibrado não estiver, aí você então vai perder. Não. Pode entrar depois e eu ganhar mesmo assim. Então é uma estratégia que eu explico melhor em outras aulas, mas o que eu quero focar aqui é que existe um desequilíbrio. Não sabemos quando ele vai acontecer. A estratégia que a gente define, ela aponta para onde ele tende a acontecer e a gente tem que seguir ela disciplinadamente. O princípio da incerteza determina que não tem como saber quando esses raríssimos momentos ocorrerão. É aqui que entra a disciplina do trading. Sabe por que a disciplina é crucial na mentalidade? Porque ela leva você a executar sua estratégia sempre, independente do que você acha ou não. Se você acha que o mercado está bom e você quer operar, mas o seu plano diz para não operar, você é disciplinado e não opera. O resultado é irrelevante. Se você acha que o mercado está ruim, mas sua estratégia manda você operar, você tem que operar. O seu feeling, isso é irrelevante. O resultado é irrelevante. Você tem que operar.
essa disciplina é muito difícil de atingir. Com uma estratégia bem planejada, o trader vai executá-la invariavelmente por anos a fio. Sobre evitar o emocional. Entendendo essa verdade do mercado, você está com um caminho livre para operar com o emocional mais controlado possível, embora ainda seja difícil. Sentir quando a gente tem uma perda e sente, e quando a gente perde várias vezes seguidas, a gente viu que é plenamente possível perder várias vezes seguidas, isso ainda vai nos afetar. Não somos robôs que simplesmente ignoram o emocional. Precisamos lidar com ele. A gente precisa de um plano sólido para lidar com o emocional. Um conjunto de atitudes simples executadas mecanicamente ajudarão. Por exemplo, e essa é a dica mais prática de todas em relação ao gerenciamento de risco, e a mentalidade de não sofrer com a perda é considerar o valor do risco já perdido. Já era. Quando você entra numa operação que você diz, eu vou arriscar tanto, esse valor não é mais seu. Acabou, já considera que você já pagou, não é mais seu. Não pense, eu vou entrar para ganhar. Não, você vai entrar podendo perder e ponto final. Se ganhar, o ganho é uma exceção. A certeza é que você já perdeu. Botou aquele dinheiro lá, acabou. Se você operar com essa mentalidade, isso ajuda demais na hora de, se vier uma perda. E se vier uma perda em sequência, você simplesmente ficar menos emocional, mais tranquilo. Considerar o valor do risco mensal, trimestral, anual já perdido. Então eu gosto de dizer assim, digamos que você tem um limite de perda de 5% por mês, você não passa disso. Então você tem que considerar o valor aí, isso em juros compostos, né? Vai dar ali menos do que 60% ao final do ano, mas você já tem que pensar, não, eu aceito perder, vamos supor, um drawdown de 55% no ano, que é extremamente alto, né? Eu estou dando um exemplo. Mas se você diz o seguinte, não, eu aceito perder 1% ao mês, esse é o meu drawdown máximo. Então você tem que considerar, né? Considerando os juros compostos, que vai dar uma perda de menos do que 12% ao final do ano, você tem que considerar que já perdeu esse valor. No começo do ano você já sabe, no final do ano eu posso perder esse valor aqui e estou tranquilo. Isso ajuda na questão de evitar o emocional. Eu falo mais sobre não alterar em nenhuma hipótese o risco das operações em aulas de disciplina, mas para esse vídeo não ficar muito grande eu vou passar essa parte. Mas entenda que é crucial não alterar em nenhuma hipótese o risco das operações, a não ser por uma evolução ou um decréscimo patrimonial, ou uma variabilidade de estratégias, né? Uma estratégia, um risco. Vamos avançando. Alterar o risco. Isso aqui com base na sensação. Isso é importante falar. Ó. Alterar o risco com base na sensação de um bom trade mostra claramente que o trade ainda não tem. Ele ainda pensa que analisar melhor, um sinal mais bonito, ainda pode aumentar as chances de acertar. Um exemplo que eu vejo muito claro, assim, né? Um determinado trader que tem uma estratégia única lá, está operando ela, beleza, mas aí ele vê uma situação do mercado que para ele sente que é boa, ele acha que ali a chance de dar certo é maior, e aí ele vai arriscar mais. Ele não tem a mentalidade correta ainda, ele não desenvolveu, ou ele até está desenvolvendo, mas escorregou. Porque ele sabe que não importa a beleza do sinal, não importa se o sinal é horrível. O sinal pode ser péssimo, mas deu o sinal e a pessoa entra, pode dar um lucro estrondoso. Tudo pode acontecer. E o sinal pode ser muito belo, muito perfeito, sinal de livro, e dá totalmente errado. E não tem essa de, mas o sinal bonito tem mais chance. Não, é tudo aleatório. Um sinal feio pode ter a mesma chance de dar certo que um sinal bonito. Um sinal bonito tem a mesma chance de dar errado que um sinal feio. Então não existe essa de sensação, se o mercado está melhor, eu arrisco mais. Não, o risco deve ser sempre igual. A variabilidade permitida seria com base em saldo, por exemplo, em evolução ou decréscimo patrimonial, e variabilidade de estratégias. Uma estratégia, um risco. Então como é que faz para chegar a essa disciplina? Primeiro de tudo, você tem que entender que é impossível saber o próximo movimento do preço. Se não entender isso, nunca vai chegar à disciplina. Porque você vai sempre... Deixa eu só desligar aqui. Porque você vai sempre estar achando que vai achar o próximo movimento do preço. Se você não tiver isso incrustado na sua mente, que é impossível saber o próximo movimento do preço, você vai sempre pensar que eu posso analisar mais e dá para acertar. Uma vez que você sabe que é impossível prever, você já tem isso enraizado para executar a disciplina. Senão, você vai fugir da disciplina. Em raras ocasiões, um conjunto de critérios vai gerar um desequilíbrio. Você tem que ter isso na sua mentalidade, que esse desequilíbrio só vem em raras ocasiões. Não dá para tentar acertar esses movimentos. Porque se você tentar acertar esses movimentos, você vai ser indisciplinado. Por quê? Quando você achar que ele não está, você não opera. Mas devia operar. E quando você achar que ele está, você vai operar, mesmo numa situação que o plano disse para não operar. E aí você está sendo indisciplinado. Só é possível usufruir desses raros momentos se o trader executar a estratégia sempre da mesma forma, todo dia, por ano desafio. Então você só vai pegar os momentos de desequilíbrio se você executar a sua estratégia disciplinadamente. Independente se o cenário está bom ou ruim. Deu o sinal, entra. Isso é disciplina. E claro, ter uma estratégia simples. Isso ajuda demais. Né? Quanto mais simples, mais fácil de visualizar, mais fácil de executar. Quanto mais simples, menos poder de decisão tem o trader. Quanto mais o trader tem que decidir se o sinal dele está ali ou não, mais isso desgasta a nossa mente e nos leva a atitudes subjetivas e contrárias à disciplina.
Quanto menos poder de decisão, menos a chance de executar algo fora do planejamento pré-estabelecido. Sobre o aprender com os erros. Essa é um dos pontos altos dessa aula. Como eu disse no início, muita gente ensina isso errado na internet. Talvez porque ainda não atingiu o mindset correto, talvez porque ainda traz conhecimentos das atividades profissionais da vida normal para dentro do trade. Sobre aprender com os erros. É claro que um vendedor que está vendendo mal, que não fechou uma venda, ele pode analisar o que ele ofereceu de errado, as táticas que ele usou e mudar. É claro que um advogado que não consegue um sucesso, um advogado que não consegue fechar com muitos clientes, um advogado que ele pode olhar e dizer, rapaz, eu não estou estudando determinado assunto, eu posso estudar, eu não estou lidando com as pessoas assim, eu posso melhorar, eu não estou lidando com os juízes, os promotores assim, eu posso melhorar. Ele pode aprender com os erros. É claro que um pedreiro que constrói um muro errado, que faz uma coisa errada, ele pode aprender com os erros. Mas e o trader? Ele pode aprender com os erros? Quando a gente fala em aprender com os erros no trading, a gente tem que primeiro deixar claro uma coisa. O que é erro no trading? O único critério para avaliar erros ao operarmos no mercado é se obedecemos ou não ao nosso plano. E só. Gente, só se avalia se a gente errou no trading, se a gente obedeceu ou não ao plano. Sabe o que isso significa? Que resultado está fora dessa equação. No trading, a gente erra se a gente não segue o plano. Se a gente opera com base no plano, a gente acerta. E o resultado? Antes de revelar o resultado, erro no trading é não seguir o plano. Tenha isso cravado na sua mente. Errar no trading é não seguir um plano. Então, dá pra gente aprender com os erros no trading? Se a gente não segue o plano e erra, sim, a gente deve aprender. Aprender a seguir a porcaria do plano. Não pode ficar errando no plano e querer ter sucesso. Tem que seguir o plano. Isso é um erro que gera aprendizado. Essa frase deve ser levada por toda a sua vida nesse ramo. E o resultado? Ele é irrelevante para definir se houve erros. Sabe o que isso significa? Se você tiver uma perda, não significa que você errou obrigatoriamente. Você pode ter errado em não executar o plano. E o resultado? Pode ter sido uma perda, mas o erro não foi a perda. Foi não executar o plano corretamente. Olha o que isso traz de implicações para nós. Se temos um plano, por exemplo, de não operar em dias de notícias de alto impacto, ok? Se vai ter uma notícia forte, payroll, qualquer outra, o plano é não operar. Exemplo, tá? Se em um dia, com notícias fortes, aparece um sinal pelo plano, e aí a gente vai e abre um trade. Mas espera aí, mas o plano não disse que era para não operar em dia de notícia, e mesmo assim eu operei, então teve o quê? Um erro. Isso é um erro e eu posso aprender com ele. Atenção! Se houver uma perda após a notícia, a gente vai aprender com isso. Mas não com a perda. A gente vai aprender por ter operado fora do nosso plano. Foi um erro e devemos aprender com esse erro. Mas e se acontecer um ganho nesse dia? O erro permanece. O erro não some, não. O erro permanece. E a gente tem que aprender com ele. E não fazer novamente. É aí onde muita gente não entende. Ganhar no trade não é parâmetro para nada. Perder no trade simplesmente não é parâmetro para nada. O erro vem de obedecer ou não o plano. Logo, se o meu plano é não operar em dia de notícia, eu desobedeço o meu plano e opero, errei, ponto final, devo aprender com isso. E se eu ganhar muito dinheiro, não importa, eu errei, eu devo aprender com isso. Por quê? Por mais que eu pense, não, mas eu ganhei. Isso vai gerar em mim aquela sensação de que eu posso fazer isso outras vezes e eu vou continuar fazendo isso outras vezes e no longo prazo eu vou perder dinheiro, pois estou sendo o quê? Indisciplinado ao meu plano. O que importa não é o resultado de uma única operação, e sim o longo prazo. Então, um ganho num dia em que eu errei, não diz absolutamente nada. Na verdade, diz sim, né, que eu estou fazendo errado, que eu devo mudar, ganho ou perda. O erro diz que eu estou fazendo errado e que eu devo mudar. Senão, eu vou ser indisciplinado na minha trajetória e vou perder dinheiro no longo prazo. Então, vamos lá. E muita gente fala na internet o quê? O que importa é dinheiro no bolso. Né? O que importa é dinheiro no bolso. Se está dando dinheiro é o que importa. Isso é uma das frases mais perniciosas no meio do trade. Quando alguém fala o que importa é dinheiro no bolso, se está dando dinheiro é o que importa, essa pessoa tem que ser... Ela tem que mudar a mentalidade dela urgente. Eu não quero uma pessoa dessa, por exemplo, disseminando essa falsa ideia nos meus grupos. Onde eu estou ensinando. Não quero esse tipo de ideia. Esse tipo de ideia é perniciosa, deve ser afastada. A pessoa tem que mudar essa mentalidade. O resultado ele é irrelevante para saber se a pessoa errou ou se acertou. Se nesse mesmo dia, suponha que havia uma expectativa de baixa no euro-dólar. O euro-dólar está com expectativa de baixa. E o preço de fato caiu. Mas eu fui disciplinado e eu não operei. O que aconteceu? Presta atenção. Meu plano está lá. Olhei o euro hoje. E o meu plano apontou uma venda. Digamos que eu tenho um indicador que apontou lá.
venda aqui. Mas aí eu sei que o meu plano diz o seguinte: em dia de notícia não é para vender. Aí eu olho o calendário econômico e digo: hoje tem notícia forte, não vou operar. Mesmo que a estratégia esteja apontando queda no euro. Digamos que o euro despenca muito e eu olho e digo: caramba, velho, se eu tivesse vendido eu teria ganhado dinheiro. E aí? Isso não foi um erro, isso foi um acerto, pois o planejamento foi seguido à risca. Ah, Enéas, mas perdeu de ganhar dinheiro. Qual parte do o resultado é irrelevante a gente não quer entender? O resultado é irrelevante, Enéas. E outra, olha o que eu marquei ali. Ó. A gente não operou, o euro caiu e não operou. Eu não botei um mas, tipo, o euro caiu, mas eu não operei. Não, eu botei um i, porque justamente a decisão foi correta. O euro ter caído é irrelevante. A decisão foi correta de não operar. E o resultado? Irrelevante para definir se houve erro ou não. Agora que você sabe qual é o mindset correto, agora que você sabe que existe sim aprender com os erros, mas não o erro de perda, porque perda não é erro. Perda não significa automaticamente erro. Erro é saber se obedeceu ou não ao plano. Perda e ganho é irrelevante nessa definição. Sabendo que o mercado é incerto, sabendo que você, para poder aproveitar o leve e momentâneo e escasso e raro desequilíbrio que acontece, você tem que ter disciplina. Agora você já sabe o mindset correto, que não dá para se esforçar para acertar mais. Isso é o mindset errado. Vamos ver exatamente ele agora. Com base nisso, passamos a reinterpretar certas condutas no trading baseado nas crenças erradas. Quais são as crenças erradas que, se você ouvir, seu cérebro já tem que identificar na hora? Olha essa. Se está dando dinheiro é o que importa. Acabei de falar, né? Quem pensa isso tem um mindset completamente errado. Esse pensamento totalmente equivocado leva os traders a pensarem que, se perderam dinheiro, então porque eu fiz algo errado. Se eu perdi, eu fiz algo errado. E aí, sabe o que isso leva? Isso aqui é um pensamento errado. Né? Sabe o que isso leva? Aí o trader vai pensar o seguinte, e isso eu escuto muito na internet, que a gente deve fazer o nosso diário de trades. Sim, devemos, tá? Fazer o diário de trades. Mas as pessoas falam assim, estude suas perdas. Veja onde você errou. E investigue, analise, para que você aprenda com elas e não erre novamente. Isso é um dos ensinamentos mais errados e nefastos que tem na internet. Porque se você fez tudo certo e obedeceu o plano, a perda é irrelevante, não tenho o que aprender com isso. Tenho que aprender se eu errar no meu plano. Mas se eu fiz o meu plano tudo certinho e tive uma perda, não tem nada para aprender com isso. Nada. Você deve olhar aquilo como um movimento totalmente aleatório, previsto e esperado pelo mercado. Tipo, vai acontecer em algum momento. Não sabia que era naquele, mas aconteceu. E vai acontecer várias e várias vezes. Então, quando alguém disser assim, aprenda com as suas perdas, anote, estude, para que com o tempo você erre menos. Isso é mentira. Isso é errado. As pessoas falam isso com completo desconhecimento do mindset correto e levam muita gente, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo com esse mindset errado. De que deve, se eu perdi eu tenho que estudar mais, eu tenho que analisar mais, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Ou então após um ano perdendo dinheiro, tendo entre altos e baixos mais perdas, ao final do ano perdi dinheiro, fiz alguma coisa errada esse ano, devo estudar o que foi para não acontecer novamente. Quando tem um ano de perda, pode ter ainda mais anos de perda, fazendo tudo certo. Então, esse pensamento de que se está dando dinheiro é o que importa, de que você tem que aprender com seus erros para diminuir, isso aí é mentira. Ser disciplinado em seguir o planejamento. Isso sim é o que importa. Esse é o mindset correto. Ser disciplinado em seguir o plano. Isso é o que importa. Diante de duas análises contraditórias, temos as seguintes crenças. Alguém vai perguntar quem vai estar certo. Né? Uma pessoa chega e analisa alta para o ouro. A outra chega e analisa venda para o ouro, queda para o ouro. Um diz que o ouro vai aumentar a demanda e valorizar ainda mais. O outro diz que o ouro já chegou num ponto muito alto e vai desvalorizar. E agora, quem está certo? A crença errada é aquele que tiver lucro. É muito fácil ouvir isso na internet. Quem é que estava certo? Aquele que no final tiver o resultado positivo. Esse estava certo. Não. Isso é um pensamento dos mais errados também. É um mindset errado. O certo é quem seguiu o plano. O resultado é irrelevante. Agora veja que interessante essa afirmação. O cara que analisou alta para o ouro olhou o plano dele e viu que tinha uma compra prevista para lá. E obedecendo ao plano, ele executou a compra. O outro analista fez uma análise de venda para o ouro. O ouro vai cair e tal. Ele analisou muito bem que o ouro ia cair. Deu o sinal de venda dele. Certo? E ele vendeu. E lucrou. Quem estava certo nesse caso? Os dois. Porque o que analisou alta executou o plano dele e comprou. E a perda? Irrelevante. Ele acertou. Ele acertou no sentido de obedecer o plano.
E o que analisou para queda, fez uma venda e lucrou, ele acertou porque lucrou? Não, ele acertou porque obedeceu o plano. Agora, se esse cara que analisou para baixa o ouro, viu o sinal dele e não vendeu porque se hesitou ou qualquer coisa, ele errou. Não porque perdeu a oportunidade, mas porque desobedeceu o plano. E o cara que analisou para cima, que analisou alta e perdeu porque entrou comprado, ele acertou também porque ele comprou pelo plano dele. Só para reforçar, o que determina quem se errou ou acertou é quem seguiu o plano. Por isso que eu não gosto do termo acertar no trading. Ah, ó, ele comprou e acertou. Tá, quer dizer que ele seguiu o plano dele? Não, quer dizer que o preço subiu. Não. Se você está dizendo que ele acertou, é porque ele seguiu o plano. Cuidado. Não diga que alguém acertou a operação, acertou o movimento do mercado. Para você não confundir as coisas. Acertar e errar é quem obedece ou não o plano. Olha outro mindset errado. Ó. E essa é uma das mais difíceis de entender. Consistência é ter constância nos resultados positivos. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu estou estudando, eu estou me preparando até atingir a consistência. Outros dizem, eu já sou consistente. E aí eu pergunto, ok, o que é consistência? Vamos dar uma de Sócrates aqui, vamos definir as coisas. O que é consistência? É ter resultados positivos constantemente. Mindset errado, gente. Isso é um mindset errado. E isso é ensinado por aí. De que consistência é ter resultados positivos. Negativo. Por quê? Porque o mercado, como eu disse, tem distribuição aleatória de resultados. Então eu posso ter um mês positivo. Show. Como eu posso ter um mês negativo. Peraí, então se eu tiver um mês negativo eu não sou consistente? Porque, por essa definição, eu tenho que ter resultados sempre positivos, né? Aí alguém vai dizer, não, mas é normal ter um mês negativo. Ok, vamos expandir um pouco aqui. E se eu tiver um ano negativo? Se eu operar um ano inteiro sendo disciplinado, sem cometer nenhum erro. Olha a definição de erro, tá? Não cometi nenhum erro. E ao final do ano eu perdi 10% da minha conta, do meu capital, do meu valor disponibilizado para operar. E aí, eu sou consistente? Muita gente vai dizer que não, porque teve um ano negativo, como é que você é consistente? Outros vão dizer, não, eu sei, é raro, mas ter um ano negativo pode acontecer e você ainda ser consistente. Aí eu estendo mais um pouquinho, tá? E se eu ganhar e se eu operar 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda assim não estiver ganhando dinheiro? Mas eu estou sendo disciplinado na minha estratégia. Estou com um drawdown ali de 12%, 13% depois desses anos, mas estou seguindo a minha estratégia disciplinadamente. E aí, 3 anos perdendo dinheiro, é consistente? Aí não tem quem diga, muita gente vai dizer não. Perder 3 anos no trading, não, você tá maluco, cara. Você não é consistente, você tá perdendo dinheiro. Quando consistência não é isso. Sabe o que é consistência? Consistência é ter a constância em fazer sempre a mesma coisa e no trading é sempre seguir o plano. Porque não existe ganhar sempre. Não existe ganhar todo dia, não existe ganhar todo mês, não existe ganhar todo ano. Vai ter oscilação. Depois de um período de 5, 6, 10, 12 anos, o saldo pode estar maior. E a curva de crescimento, ainda que suave, é ascendente. Mas nesses 10, 12 anos, o preço pode ter ido para cima, como pode ter ido muito para baixo. Isso dói, né? A gente não é robô para não sentir. Sofremos em períodos de drawdown, mas devemos minimizar esse sofrimento com atitudes que eu já expliquei por aqui. Na verdade, a gente deve levar esse sofrimento a zero. Né? Devemos saber que isso já deve acontecer. Então, ter consistência não é ter lucro sempre, é seguir sempre o plano. Só que a gente não usa esse termo no meio profissional. Você é consistente se você seguir seu plano. O pessoal usa esse termo errado. Você é consistente se você ganha dinheiro. O pessoal fala o seguinte, eu já vivo do mercado porque eu sou consistente. Olha só, eu sou consistente. Eu obedeço o meu plano sempre. Mas eu não saco dinheiro para estar pagando conta. Então, se eu não saco dinheiro para estar pagando conta, quer dizer que eu não sou consistente? Entende as ideias trocadas aqui no mundo do trade? Entende como é ensinado errado isso aí? Como está gritantemente errado? Isso precisa ser mudado para quem quer ter sucesso? Então, consistência é seguir seu plano. E o resultado? Pode ou não vir. Se você for disciplinado, você tem chances dele vir. Você tem chance de pegar o desequilíbrio e lucrar nas vezes em que tiver o desequilíbrio. Mas ele também pode não vir, mesmo você fazendo tudo certo. Por isso que ninguém deve fazer só trading, nada mais. Eu sempre recomendo, principalmente para quem está começando, sempre manter sua renda, manter seu emprego, seu trabalho, sua empresa. Não queira depender só do trading. No futuro, com um patrimônio robusto e diversificado, é outra coisa. Mas você, já comecei, estudei, já estou tendo resultado aqui todo mês, já vou largar o emprego, você vai se dar bem mal. Porque consistência não é ter sempre resultado positivo. Consistência é seguir o plano. Resultado no trading oscila, e oscila muito. Outro mindset errado, esse aqui a gente já falou, registre e estude suas perdas, aprenda com elas, e com o tempo você terá menos operações negativas. Mentira. Um trader altamente profissional e de muitas décadas tem tantas operações negativas quanto um iniciante se for disciplinado. Um iniciante está começando agora, se ele fizer tudo certo, digamos que você pega uma pessoa que nem conhece trading, e você diz, segue isso aqui certinho. O cara nem conhece trading e segue um plano certinho. Ele pode ter a mesma quantidade de perdas do que um cara que já tem muitos e muitos anos de mercado.
A quantidade de perdas não varia conforme você as estuda. O que pode acontecer é, se você tem erros de desobediência de plano e está tendo um drawdown mais alto, porque no seu plano era para arriscar 0,5%, você está arriscando 2%, isso pode ser consertado, deve ser consertado, porque está desobedecendo o plano. Mas não o fato da perda em si. Ah, esse mês eu tive muita perda, fiz algo errado, vou estudar para melhorar e não acontecer mais isso. Não, isso é mentira. E é ensinado pela internet. O pensamento correto é, registre sim todas as operações, para acompanhamento de resultados. Se desobedecer o plano, independentemente de perder ou ganhar, aprenda com esse erro. E com o tempo você terá menos operações inconsequentes, não menos perdas. E atitudes de quem tem o mindset correto. Olha só as atitudes de quem tem o mindset correto. Ele não tenta acertar qual será a operação que vai ter o desequilíbrio. Ele vai ser disciplinado independente se ela vai estar ali ou não. Então se vem um sinal, ele não fica ali, cara, será que esse sinal é o que vai dar a alta que eu estou esperando para comprar? Ou não sei se vai... Não, deu o sinal, entra. Não se tenta acertar quando esse desequilíbrio vai acontecer. Atitude de quem tem o mindset correto. Ele não altera seu risco com base na sensação de que vai dar certo ou não. Porque ele sabe que, por mais bonito que o sinal seja, é aleatório o resultado, tudo pode acontecer, inclusive a perda, então ele não mexe no seu risco. Isso é uma atitude de quem tem um mindset correto. O trader que tem um mindset correto não hesita a abrir um trade pelo plano. Se o plano deu trade, ele entra em ponto final. O trader com o mindset correto, ele não fica frustrado, ou, pelo menos, como a gente sabe, não somos robôs, ele não fica excessivamente ou mais ou menos frustrado, não. Ele pode ter uma perda e sentir, mas ele lembra do seu plano, ele se preparou para isso, ele sabia que ia ter perda, ele sabia que ia passar por isso, e ele se controla, não toma nenhuma atitude errada, segue em frente para a próxima, mesmo que seja 10, 15, 20 perdas em seguida. Por quê? Ficar frustrado gera hesitação para o próximo trade. Mindset correto, diante de uma série de perdas, não fica desesperado, porque senão isso gera medo de continuar a operar. Outro mindset correto, diante de um ganho, não fica alegre, entusiasmado. Isso leva a pessoa a querer abrir logo o próximo trade. Já viu o cúmulo de ver gente na internet comemorando o take profit, batendo palma, vibrando, take profit e tal. Que absurdo, isso mostra um extremo amadorismo na questão de controle emocional. Não se fica alegre, entusiasmado com o trade. Eu não sou um robô, eu fiquei alegre com o take que eu tomei. Você vai ter emoções, eu acabei de falar, mas você as controla. Se vier uma euforia, uma alegria por ter 2, 3 trades positivos, isso vai acontecer. Você se controla e o exemplo de que você se controlou, a demonstração prática de que você se controlou, é você não mudar o seu operacional. No caso de ganhos, não vai aumentar o risco para ganhar mais. No caso de perda de sequência, não vai parar, ficar com medo de operar, reduzir, agora eu vou reduzir, agora eu vou parar mais. Não, porque isso é a atitude que mostra que você ainda está sofrendo muito e está deixando a emoção aflorar, vir a flor da pele e mexer no seu operacional. Tá? Sentir a gente sente. O que a gente vai fazer com isso, né, que o pessoal chama de inteligência emocional, né, que é a divisão entre o que você sente e o que você faz. Porque se você sente e leva isso para a sua ação, você não está tendo a inteligência emocional. Se você sente, mas controla e age da forma prudente, então você está controlando ali o seu emocional. Outra atitude de quem tem um mindset correto diante de uma série de ganhos, não fica eufórico, por exemplo, querendo aumentar o lote. Já aconteceu muito comigo, depois de uns 3, 4 ganhos em sequência, eu dizer, não, poxa, minha estratégia está boa, vou aumentar o lote aqui, agora eu posso mandar mais dinheiro para a corretora, eu posso arriscar mais, porque agora eu vou ganhar mais dinheiro. Isso acontece com muita gente. As vantagens reais do mercado. É sempre bom mencionar que estratégias lucrativas vão ter índices de operações bem-sucedidas em torno de, presta atenção nisso aqui, ó, para risco-retorno de 1 para 1, entre 51% e 56%. Para riscos-retornos de 2 de retorno para 1 de risco, entre 34% e 38%. Agora, vê só para quem ainda não está entendendo. Se você sempre arriscar 1 para ganhar 1, é normal que você fique no equilíbrio, mesmo que passe períodos ruins. Eu não recomendo 1 para 1, mas eu estou só falando de proporcionalidade. Mas também não pense que você vai ter lucro entre 60%, 70%, 80% das operações. Isso não existe. Pode existir no curto prazo. Mas no médio e longo tende a baixar para ficar entre 51% e 56% para cobrir os custos e te deixar no lucro. Com 2 para 1, se você ganha mais do que 1/3 das vezes, você já está no lucro, né, superando os custos. Mas você não vai fazer 40%, 50%. Até alguns anos atrás, eu ainda acreditava que com 2 para 1 dava para fazer 45%, 50%, 60%. Ainda acreditava nisso. Até poucos anos, 5, 6 anos atrás, ainda pensava isso. Tem vídeo meu falando assim, há uns anos atrás, falando, você pode acertar tipo 40 e tantos por cento com 2 para 1, ou com 3 para 1. E eu, hoje, já depois de 6, 7 anos depois, 5, 6, 7 anos depois, eu já olho e digo, cara, ficar entre 34 e 38 é um sucesso absurdo, com taxa
de vitória, né? Não é taxa de acerto, é taxa de vitória. 1 para 3, com 25% mais um trade, você está positivo. Você ficar entre 26% e 28%, você é um dos melhores do mundo. Ah, Enéas, mas um cara ali, ele tem 50% de acerto com 3 para 1. Ele pode ter te mostrado um relatório muito curto. Ou ele nem mostrou o relatório, só alegou isso, né? Então, muito cuidado com essas pessoas. Por fim, para a gente finalizar essa parte, evitando perdas desnecessárias no mercado, a primeira regra do sucesso. Gente, agora que você aprendeu que o trading é incerto, não há garantias, agora que você aprendeu que não adianta se esforçar da forma errada, e você não vai se esforçar só para analisar, para diminuir perdas ou ganhar mais, isso não vai acontecer, você tem que se esforçar em ser disciplinado, em controlar as emoções. Agora que você já entendeu isso, e eu acredito que uma parte já aceitou, antes de eu falar da técnica prática para você internalizar isso na sua mente, lembra que eu falei que gerenciar o risco, ele é intrínseco à questão da mentalidade e à questão da estratégia. Se você é iniciante, assim que você entra no mundo do trading, é quase certeza que você vai sofrer um golpe. Vai mandar dinheiro para alguém, ou vai comprar uma estratégia fajuta, ou vai dar alguma coisa errada que você vai perder seu capital. Então, esse tópico aqui é para que você tenha a mentalidade correta do trading e não caia em perdas desnecessárias. Porque assim que o novato chega ao mercado, ele vem com crenças que o levam a tomar atitudes destruidoras. Ele está suscetível aos mais diversos golpes e fraudes. Ele não vai saber identificar. O trader que desconhece como o mercado funciona e desconhece a correta mentalidade, ele vai operar sem a devida preocupação com o gerenciamento de risco. Vai arriscar muito, vai ter perdas muito altas. Vai adotar estratégias e sistemas que levam a operar muitas e muitas vezes com altos mais altos. Tudo isso vai levar ele a o quê? A perder o seu dinheiro. Desnecessariamente. Todo ou grande parte dele. Então, se você está começando, se você é iniciante, preste muita atenção nisso, para não cair em golpe, tá? E aí vem o progresso do pensamento. Quem entra no trade, na grande maioria das vezes, vai seguir uma cadeia de pensamento. Se seguir essa cadeia até o fim, ótimo. Pensamento é, já chega querendo ganhar dinheiro todo dia, todo mês, toda semana para pagar as contas. Muita gente fica nessa muito tempo, até se frustrar, ver que não consegue e desiste do trade. Se ele progredir um pouco, ele vai seguir o seguinte pensamento, né? Não, tudo bem, eu sei que não vou ganhar muito dinheiro, mas se eu ganhar 10% todo mês, já tá bom, porque já vai dar para pagar as contas. Também não dá, a pessoa vai dizer, eu quero viver de mercado. Eu já tive esse pensamento durante alguns anos no início, depois eu mudei. Depois o cara fica mais experiente e pensa, não cara, se eu ganhar 5% ao mês em média, com algumas oscilações de capital, não vou sacar, vou crescer o patrimônio de juros compostos, já tá bom demais. Quando chega a este patamar, você já se destacou da grande maioria. Você já está a milhas luz na frente, se você tiver esse pensamento. Você pode e deve evoluir. Com mais algum tempo, você vai perceber que 5% ao mês em média é muito. E você vai reduzir ali para o padrão para 3% ao mês em média. Já vai aceitar muitas oscilações no capital. Já vai entender, claro que não vai sacar e vai crescer o patrimônio com juros compostos. Isso aqui, raro, menos de 1%, menos de 0,5% eu acredito que chega a esse patamar aqui. São raros mesmo. A grande maioria, o bolo mesmo dos traders, fica nesses dois primeiros aqui. Uma pequeníssima parte vai para esse terceiro aqui dos 5% ao mês em média. E só esses é que conseguem avançar. E aí você chega a uma boa experiência de que vai aceitar 3% ao mês em média, ou seja, vai ter oscilação, né? Mês com menos 5, menos 8, mês com mais 20, mais 15. Vai entender que o capital tem essas oscilações, não sacar, crescer o patrimônio e vai se preparar para períodos negativos duradouros, meses, anos em negativo. E aí, hoje eu me encontro nesse, de ganhar 2 a 3% ao mês em média, de desejo, né? A minha meta é algo que eu almejo conseguir. Já entendo de oscilações significativas no capital, de ter muito lucro, como também ter um longo período de perda. Não sacar, crescer o patrimônio com juros compostos e diversificar o capital. Então, ao longo de 13 para 14 anos que eu estou no mercado, eu cheguei a este pensamento. Acredito que ainda posso evoluir mais, ainda posso melhorar, entender mais de oscilação, entender mais de rentabilidade. Um progresso que eu acredito que eu tive muito forte de uns 5 anos para cá foi a questão da alavancagem, que me fez entender essa parte de diversificação do capital. E nesses últimos 2 anos eu entrei de cabeça nessa questão de gerenciamento, de gestão de capital. Mas eu ainda quero evoluir mais. E se você chegar a esta mentalidade aqui de progresso no pensamento, você já vai estar, nossa, anos-luz e anos-luz à frente de muita gente, protegendo seu capital. Olha só, uma vez que você tem esse pensamento, mesmo um pensamento de 5% ao mês em média, com oscilações, com período negativo, sem sacar, mesmo que você, se você tiver esse pensamento, chegar a este patamar, olha as atitudes que você consegue. Você já não vai acreditar em promessa de ganho regular. Quem chegar para você e dizer assim, não, dá para ganhar todo mês 5%, você já sabe que é mentira.
Se alguém chegar, não, dá para ganhar todo mês certo 3%. Mentira. Tá certo que 3% é uma boa média. Média. Não certeza todo mês. Tem muito golpe camuflado assim. Você passa dinheiro para a pessoa e ela te paga todo mês 3, 5%. Sem falta, certinho. Ou ele está literalmente roubando e pagando dinheiro de outras pessoas que entram, ou ele está fazendo algo muito errado no trade que vai fazer com que você perca todo o seu capital. Você, com essa crença, você não vai aplicar em sistemas e pessoas robôs que falam em rentabilidades garantidas. Você não vai aplicar em sistemas pessoas robôs que falam em rentabilidades acima de 3% ao mês. Falou nisso, você já corta. Mesmo que fale em média, não, dá para ganhar em média 8% ao mês, 12% ao mês. Não, é muito alto, gente. Se você cair nessa, você vai cair num golpe. E o processo, a realidade que vai te salvar dos problemas é o seguinte. Você pode sim ganhar muito dinheiro com trading no longo prazo. Isso não vai acontecer nos próximos dias. Isso também não vai acontecer de forma regular, mês a mês, semana a semana. Seu patrimônio vai oscilar muito, aprenda a suportar períodos de perdas. E após alguns anos de experiência, seu capital pode estar maior e você finalmente pode se dar a recompensa de retiradas regulares, ao menos em base anual. Se você tiver esse processo de pensamento, você vai estar com o mindset correto. O caminho natural é o seguinte, o pessoal chega no trading acreditando que precisa analisar melhor para acertar. Muitos ficam aqui e muitos nem passam dessa fase. Até que você progride, porque você começa a matutar e diz, poxa, não importa quão boa seja a análise, o preço parece que não segue. E aí desse passo muitas pessoas desistem. Se você conseguir evoluir e entender que foi o começo da aula, poxa, é impossível realmente saber para onde o preço vai. Muita gente para aqui porque pensa que o mercado é um jogo, o mercado é totalmente aleatório, nunca vai dar para ganhar dinheiro e simplesmente para por aqui. Mas se você der o passo à frente e saber que é impossível saber para onde o preço vai, mas você pode saber que há uma aleatoriedade na distribuição dos resultados e que de tempos em tempos há um desequilíbrio e pode ser aproveitado. E aí você tem a grande sacada. Você precisa sobreviver no mercado tempo suficiente para que os lucros apareçam. Eu geralmente abro para dúvidas e feedback, mas como essa aula eu estou gravando depois, então a gente vai encerrar por aqui. Mas, como eu prometi, a dica prática, para você que ficou até aqui, a dica prática é o seguinte. Para que você chegue a esse estágio final aqui, de saber que precisa sobreviver ao mercado, tempo suficiente para ver os lucros virem. Como você faz para ter sucesso? Como você faz para internalizar isso na sua mente e praticar? Eu vou sugerir uma tarefa para vocês. Não é uma recomendação de investimento. Se você quiser fazer isso com dinheiro real, você faz por conta e risco próprio. Eu não estou recomendando que você faça isso. Tá? Uma conta demo resolve. Você pode decidir uma estratégia a mais simples que você imaginar. É um exercício. Depois você pode melhorar um pouco mais. Lembrando que não é a estratégia que vai fazer com que você acerte, que você tenha trades positivos. Você pode melhorar um pouco mais para reduzir o escopo de trades, para tentar pegar os momentos de desequilíbrio do mercado. Mas não tentar acertá-los, né? Para você se expor a eles, é a palavra correta. Então você faz o seguinte, né? Dica, abre uma conta demo, estabelece uma estratégia simples, de poucas operações, com risco controlado, como você acredita que já estudou em outros materiais, e executa fielmente essa estratégia durante um ano numa conta demo. Vou dar mais detalhes, tá? Um exemplo simples para que você entenda sobre isso. Pega uma conta demo de 10 mil dólares, por exemplo, $1, 1% seria 100 dólares, e do começo ao fim do ano, todo trade você vai arriscar 100 dólares dessa conta, em todas as operações, nem aumenta, nem diminui, faz só esse exercício, é um exercício. Eu sei que ao longo do ano a pessoa pode aumentar o risco conforme o capital aumenta, né? Mas nesse caso é 100 dólares fixo, tá? E faça o seguinte, olha esse exercício, tá? Uma vez por semana. Eu sei que estratégia tem muito tipo, pode dar mais sinais, mas isso é um exercício, não é uma regra, não é uma estratégia que você deve fazer para a sua vida, é um exercício. Uma vez por semana, você olha o mercado, num determinado horário, e vê se o sinal que você escolheu está lá. Esse sinal tem que ser simples, tá? Tem que ser bem básico mesmo. Rompimento de resistência, ou falso rompimento de mínima do dia anterior, ou retração de Fibonacci em 61,8% no ativo tal, na hora tal. Algo simples e fácil de ver. Uma vez por semana. Você vai olhar o horário naquele dia, naquela hora, e o sinal que tiver ali você coloca a operação. Ok? Uma vez por semana significa, por exemplo, um trade por semana. Você pode definir, olhar isso na segunda. Se tiver o sinal, coloca. Abriu a ordem, não olha mais o trade. Deixa pegar ou no stop ou no take. Estipula uma relação de risco-retorno que você considere boa, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, ou na próxima resistência e tal. Eu recomendo para esse exercício seja algo fixo, para ser simples, tipo, vou fazer 2 para 1, ponto final. Pronto, faz isso. 2 para 1. É uma dica, né? Sempre assim, na segunda-feira você já olha. Deu o sinal, coloca. É nessa. Eu olhei, no horário que eu vi, não vi o sinal. Tudo bem.
Na terça você olha de novo. Na quarta você olha de novo. Até pelo menos a quinta ali você pode... até sexta também tem mercado de segunda a sexta. Mas o meio da semana é mais interessante. Deu o sinal, coloca a ordem e sai. Enéas, olhar a semana toda, não deu sinal. Não coloca a ordem. Seja disciplinado. Semana que vem você olha de novo. Faça isso. Ao longo do ano, talvez você tenha entre 40, claro, e 52 operações. E aí você vai visualizar o que aconteceu ao longo desse ano. E você vai ver as altas, as baixas, você vai ver os períodos de drawdown, você vai ver os melhores meses, você vai ver como isso vai treinar em você como você foi disciplinado. Agora, sabe o que é mais interessante? Você já continua fazendo o que faz. Você não vai parar tudo para fazer esse exercício. Seria bom, mas eu acredito que você vai continuar fazendo o que já faz no seu trade. Mas em paralelo, faça esse exercício. E eu quero que você compare ao final do ano o que você fez com o que você fez de exercício. Pode ser que o exercício dê um prejuízo, tudo pode acontecer. E pode ser que a sua estratégia que você está fazendo normal dê um bom lucro. Isso pode acontecer. Ao final do ano, o que eu quero que você entenda é, esse exercício é para treinar a sua disciplina numa estratégia e saber que o mercado age com distribuição aleatória. Por quê? E esse vai ser o melhor aprendizado. Se ao final do ano você ficar no 0 a 0 ou com pouco de lucro, e você vai lembrar dessa aula e vai saber que isso não é garantia de nada, mas se você tiver lucro, e na sua estratégia que você estudou, que você operou tudo, você não for melhor do que isso, isso vai lançar pelo menos a semente da dúvida. Você diz, poxa, mas eu me esforcei tanto, analisei, fiz tudo. E a minha estratégia deu menos do que esse exercício aleatório que esse cara passou aqui, para que você entenda e internalize na mente. Não é a análise, não é o seu esforço na estratégia. É simplesmente o mercado dando ou não os desequilíbrios que ele dá de tempos em tempos. Então, se você quiser treinar esse exercício, se você passar por esse exercício durante um ano, você vai estar muito à frente de quem nem sequer sabe desse mindset. Okay? Mas se você já tem uma certa experiência e quer aplicar isso de alguma outra forma, faça os ajustes necessários. Mas se você é nível iniciante ou intermediário, tente isso e eu garanto, você vai aprender demais ao final desse ano. Okay? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista os próximos aqui da série da FX Pro. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.